luz que ilumina o caminho do justo não é uma lâmpada estroboscópica. Shalom Aleichem. Estamos aqui mais uma vez então para estudarmos um assunto, né? Como o próprio nome do estudo já nos diz, né? Que a luz que ilumina o caminho do justo não é uma lâmpada estroboscópica, né? Que fique piscando, apagando, acendendo, né? Nem tampouco é uma lâmpada que nos demonstra hoje uma verdade e amanhã outra, e depois de amanhã retornemos, né, àquela verdade anterior. Tanto os Testemunhos de Jeová, como os Adventistas e como a própria Igreja de Deus do Sétimo Dia e muitos outros, né, se utilizam muito daquele texto de Provérbios, né, que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho, que já apareceu escrito aí agorinha, né? Que é Provérbios 4:18. Eles se utilizam para demonstrar isso, né? Que nós vamos crescendo à medida que vamos estudando, à medida que vamos conhecendo a verdade. E isso é uma escalada. Isso não é uma gangorra, né? Então nós temos que ir aprendendo, temos que aguardar o Espírito do nosso Pai, nosso Elohim, nos trazer a certeza de que aquilo é a verdade, e com isso nós temos que prosseguir. Prosseguir significa ir, não voltar. Significa caminhar pelo caminho estreito. E não ficar parado na beira do caminho e nem sequer retornar. Porque se retornamos, estamos mais longe de onde devíamos estar. Vamos ler então o texto que nós encontramos em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que é justamente falando sobre como funciona esta luz, né? Provérbio 4, versículo 18, que nos diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso se torna muito claro, né? Ou seja, nesses 32 anos que venho pesquisando, estudando a palavra de Yahvé, já tive equivocado, claro, muitas vezes, porque o aprendizado não pode ser uma coisa que ele caia no colo completo. Porque se isso ocorresse, seria um grande problema para nós, porque não entenderíamos nada. Existem certos aspectos, né, da doutrina ou mesmo das escrituras, que para que nós possamos entendê-los, né, realmente crer, ter fé naquilo que nós estamos aprendendo, nós temos que passar por etapas até chegar a ele. Por exemplo, como eu sempre digo, graças a Hashem, eu nunca fui trinitariano, mas vamos supor uma pessoa que ingressou nessas igrejas da cristandade, embora eu tenha ingressado numa igreja da cristandade, os Testemunhos de Jeová, mas eles já tinham abdicado esse ensino católico, né, da Trindade. Então vamos supor que uma pessoa que cria na Trindade, um adventista,
um protestante qualquer, um evangélico, né? Se de repente cai no colo dele uma doutrina de que o Mashiach nem sequer é preexistente, ele pode se enrolar todo, ele pode fugir desse ensino, ele pode não entendê-lo e ele pode abandonar o caminho correto por falta de compreensão. E assim ocorre com muitas doutrinas, com muitos ensinamentos, né, da palavra, onde nós vamos entendendo aos poucos para que possamos ter base. Como nos diz o Mashiach, nós temos que estar baseados nos ensinos dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, nós temos que ter base para aquilo que nós estamos falando. Não adianta simplesmente recebermos tudo mastigado, porque não vamos conseguir engolir. Vamos ter ânsia de vômito e vamos vomitar tudo e vamos acabar voltando para um lugar pior ainda do que onde já estávamos. Então, esse texto de Provérbios, né, ele diz muito claramente que a luz, né, da vereda do justo, do caminho do justo, é como a aurora. O que ocorre na aurora do dia, né? O sol vai surgindo, vai clareando, até tornar-se dia perfeito. Porque o próprio Espírito de Yahvé, ele quando está em nós, ele testifica o que é a verdade e o que não é. Então, conforme nós vamos caminhando, conforme vai clareando a aurora, nós vamos percebendo se que tal coisa é assim, assado, e parece que os nossos neurônios vão funcionando e nós vamos lembrando de textos aqui, textos lá, e vão se unindo, e nós vamos começando a entender por que o apóstolo diz, né, que as coisas espirituais se entendem pelas coisas espirituais. Ou seja, para se entender a palavra tem que ser pela palavra. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Primeiro, porque muita gente por aí deve pensar que essa luz que ilumina o caminho do justo é uma estroboscópica, né, que pisca. Porque eu estou cansado de ver pessoas que se dizem discípulas de Mashiach, ou cristãs, ou mesmo discípulos do judaísmo, né, que dizem uma coisa, depois dizem outra. Normal, eu vivo fazendo isso. Ai de mim se não fizer isso. Estarei estacionado à beira do caminho, esperando a morte chegar. Mas não, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, conforme a aurora vai clareando, nós vamos enxergando mais distante, nós vamos enxergando mais coisas e vamos caminhando, mas sempre em frente. Agora, eu tenho visto pessoas que atingem um certo nível de conhecimento, de esclarecimento, de entendimento, e que de repente simplesmente voltam. Eu já vi gente que já tem a compreensão de que Hashem é um só, de que o Mashiach é o filho homem de Elohim. Hoje está de novo frequentando congregações trinitarianas, congregações que creem na pré-existência, congregações que são ubandistas, né, porque tem o pentecostalismo. Então, como que é isso? Essa pessoa, ou pessoas, né, que eu tenho visto ao meu redor, elas creem em quê? No que é melhor para elas? No que é mais fácil? Só pode ser, né? São pessoas que não têm palavra consigo próprias, elas não têm autoridade sobre si mesmas, naquilo que elas pensam, naquilo que elas creem. Por quê? Porque elas não têm o Espírito. Porque é o Espírito que nos conduz. O próprio Mashiach disse: o Pai enviará o Espírito dele, que vos fará lembrar de tudo aquilo que tenho vos dito. Ou seja, queria fazer com que nós ligássemos todo o nosso conhecimento adquirido pela palavra à verdade.
e fôssemos assimilando e ligando uma coisa a outra. Não é isso? Começa a chover muito forte aqui no nosso bairro e pode ser que ainda não está com raios, né? Relâmpagos, então não vou desligar, mas pode ser que alguma trovoada saia no meio da gravação, tá? Não se assustem com isso. Mas prosseguindo o que nós estávamos dizendo, né? Nós vamos ler agora um outro versículo que nós encontramos no livro de Efésios, a carta, né, do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 12 e 13, onde nós encontramos o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Elohim, a homem perfeito, à medida da estatura completa do Mashiach. Bom, como nós vimos, né, lá em Provérbios, a luz que vai clareando, iluminando o caminho do justo, a vereda do justo, né, ela vai, que nem a aurora, vai clareando, ou seja, o conhecimento vai chegando até se tornar dia perfeito. Aqui o apóstolo diz que para edificação da congregação, dos irmãos, daqueles todos que se reúnem, né, que formam o corpo local do Mashiach, né, que fazem parte da Yahvé, da Israel de Yahvé, eles têm que ir estudando, eles têm que ir conhecendo, tem que haver edificação para que possam atingir um dia, que eu creio que seja só no milênio, mas para que possam atingir um dia a estatura completa do Mashiach. Percebe? Isso é uma coisa clara para mim. Porque atingindo a estatura completa significa não só ter o correto entendimento, mas como também ter um corpo incorruptível como o do Mashiach. E para que uma pessoa vá crescendo, eu torno a dizer, ela tem que ir seguindo pelo caminho. Sabe, eu já ensinei em vários púlpitos, há 7, 8 anos para trás, a predestinação. Aliás, a pré-existência do Mashiach. Hoje, eu já tenho a compreensão de que ele não era pré-existente. Então isso não significa voltar atrás ou mudar de rumo. Isso significa continuar no rumo, ir aprendendo e se aprofundando. Agora, se daqui a 10 anos, com toda a prova que eu tenho, bíblica, e com toda a certeza que o Espírito de Yahvé me dá, naquilo que eu vou aprendendo, que da mesma forma que muita coisa eu assimilo, 90% eu jogo fora, porque o Espírito não permite. De repente eu torne a pregar a pré-existência, isso significa um afastamento da verdade, isso significa um afastamento do Espírito de Elohim, isso significa que talvez eu nem seja chamado. Porque uma coisa que o chamado tem, e isso faz parte do discípulo, é a constância. E na constância não é ficar repetindo a mesma coisa, mas sim caminhando numa mesma direção. Você não pode hoje dizer que falar Jesus, falar Cristo, falar igreja é errado, e amanhã dizer os meus irmãos evangélicos do mundo inteiro. Você está me compreendendo? Onde há lucidez nisso? Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos ir crescendo até atingirmos a estatura completa do Mestre. Como eu disse, eu não creio que nós atingiremos essa estatura aqui,
antes de sermos transformados ou antes de morrermos para podermos ser depois ressuscitados. Eu creio que durante o milênio nós vamos aprender muita coisa e então atingiremos essa estatura. Mas enquanto estamos aqui, enquanto estamos aprendendo, enquanto temos o Espírito de Yahvé sobre nós para nos ensinar, para fazer-nos lembrar, é o que eu sempre digo, lembrar o quê? No caso lá ele falou com os apóstolos porque ele tinha vivido 3 anos e meio falando coisas para eles, que estava na mente deles, mas que eles não conseguiam entender e não conseguiam colocar, sabe, encaixar as coisas. Então, naquele Pentecostes, a partir do momento em que eles receberam o Espírito de Yahvé, eles começaram a entender, começaram a unir as informações e começaram a entender o que o Mestre havia dito. No nosso caso, nós não temos o Mestre aqui vivendo conosco, nos ensinando e nos falando, mas nós temos a palavra de Yahvé, a Bíblia, onde contém tudo o que nós necessitamos. Então nós vamos lendo, vamos estudando, entra ano, sai ano, né? E o Espírito utiliza essa informação que nós temos na mente e vai ordenando ela para que nós possamos ir conhecendo a verdade. Então isso é a aurora, indo clareando aos poucos até se tornar dia perfeito. É ir sempre para frente. Agora, se nós vemos alguém que chega a um ponto que a gente até acha que a pessoa tem um certo entendimento, que a pessoa tem um certo conhecimento da palavra, mas de repente, sei lá, resolve voltar a ser católico, eu chamo isso de insano. Eu chamo isso de alguém que não sabe realmente nada. Sabe aquilo que tem na cabeça dele, porque não tem o Espírito para ajudá-lo, porque não conseguiu entender nada. É que nem, né, está escrito: a porca lavada volta à lama e o cão ao próprio vômito. Quando eu digo que uma pessoa dessas não tem o Espírito, eu quero dizer pelo seguinte: se o Espírito é quem faz com que nós vamos unindo, né, os nossos neurônios vão se ligando e vamos recebendo a verdade, vamos entendendo a palavra. Naquele texto lá de Gênesis, então aquilo que falava lá, isso aqui que está falando em Apocalipse, isso aqui que está falando em João, isso aqui que está falando em Ezequiel. Nós vamos tendo a capacidade de compreender a palavra. E essa compreensão não é meramente de estudar da inteligência da própria pessoa, ou até às vezes só de uma pessoa que tem um poder grande de decorar coisas, né? Mas sim, realmente é o Espírito de Yahvé agindo. Com certeza, essa pessoa vai ser estável. Ela vai crescendo, ela vai modificando, ela vai a cada dia se tornando mais próximo do perfil do Mashiach, nosso mestre, nosso exemplo. Mas vamos prosseguir, vamos ler mais um texto agora, na palavra de Yahvé, que está justamente na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 2, o versículo 8. Colossenses 2, 8. Veja bem, uma pessoa que tem o Espírito, e que é o Espírito que faz com que ela aceite isso e não concorde com aquilo, ela está formando dentro dela uma base sólida naquilo que ela crê. Agora, uma pessoa que compreende certas coisas porque tem vamos dizer, uma boa inteligência, porque lê muito, porque quer muito, né? Porque nós temos que entender que não é de nós o querer, né? Nem o poder, é do próprio Elohim, né? Que nos escolhe, né? E nos coloca
Não é isso? Ele nos chama. Então, essas pessoas podem cair na lábia de outros. O que estão procurando essas pessoas? Se elas nem sabem o que querem, elas não se conhecem, elas não têm realmente fé, então fica difícil. Então, aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, nós lemos o seguinte: o apóstolo Paulo, né, falando aos Colossenses, ele diz o seguinte, Colossenses 2,8: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Hamashia. Veja, irmãos, tem gente que não percebeu ainda que nós temos que diminuir cada vez mais, ou seja, nós temos que ser cada vez menos, nós temos que, embora crescer em conhecimento, mas como ser humano, como pessoas, nós temos que ser cada vez menos, para que o nosso Elohim possa crescer, para que o nosso Mashiach possa crescer cada dia mais, não é isso? Tem gente que necessita de plateia. Tem gente que não consegue se manter no caminho porque não tem o Espírito. Então, gente assim é presa fácil, como diz o apóstolo aos Colossenses, do que de tradições humanas, ensinos humanos. Por quê? Porque no momento essa pessoa pode ser contrária, por exemplo, a organizações humanas, porque nós sabemos que as organizações humanas vêm das organizações romanas, do papado, né? E num outro momento, quando se sente só, essa mesma pessoa pode querer estar dentro de uma congregação, de uma igreja, né? Porque não é nem congregação, que pertença a uma organização. São pessoas que não têm personalidade, mesmo no mundo, sempre foram mutantes. Eu sou uma pessoa que fiz muita coisa em minha vida, mas uma coisa eu posso dizer: eu sempre soube o que eu queria, eu sempre soube seguir em frente, mesmo no erro. E quando conheci a palavra de Elohim, eu fiquei muito feliz, porque eu poderia estudar, porque eu poderia aprender, crescer e principalmente, é claro, ter a vida eterna. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que precisa se apoiar a alguém ou alguma organização ou alguma coisa para se sentir em pé. Eu me apoio também, é claro, em Elohim. Eu me apoio no Mashiach. Eu me apoio na palavra de Elohim. Mas eu não necessito da aprovação de homens para aquilo que o Espírito de Yahvé me demonstra ser verdadeiro. Então eu não vou cair nas mentiras, né? Como o apóstolo Paulo disse, eu não vou cair, não vou ser presa fácil para essas tradições humanas, para esses homens. Então, cuidado com isso, você também. Então, tudo isso são coisas que nos levam a ver a realidade do mundo religioso. Porque nós encontramos pessoas que realmente não dá para entender. E é incrível porque esse tipo de gente só sabe difamar os outros. Porque tem inveja. Porque gostaria de ter força, gostaria de ter o poder, sabe, o poder do Espírito
de Elohim agindo sobre ele e ajudando-o no caminho. Mas não. Por mais doido que possam ser, eles sabem que estão perdidos. Por isso são rebeldes, por isso que tem essa revolta contra tudo aquilo que eles gostariam de ser. Eu quero ler mais um texto, seria o último desse nosso estudo, que agora está na carta aos Hebreus, no capítulo 5, o versículo 12. Eu vou ler esse texto lembrando, de uma conversa que eu tive com um irmão de Além-Mar, um irmão que vive em Portugal, meu querido, amado irmão em Yehoshua, o Vitor Quinta, onde nós falávamos justamente a respeito desse comportamento, assim, da grande maioria dos religiosos, a inconstância, e da necessidade de estarem sempre voltando ao início, nunca aprendendo, como diz o apóstolo Paulo, achando que são, mas nunca conseguem aprender, porque sempre retornam ao início. E esse versículo aqui em Hebreus, no capítulo 5, o versículo 2, 5:12, aliás, 5:12, ele é muito importante para esse nosso estudo. Ele diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Elohim, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. E é assim que eu vejo. Por exemplo, eu conheci um grupo que fala em hebraico, canta em hebraico, faz lá o culto como se fosse uma sinagoga, mas da palavra de Yahvé estão nos rudimentos ainda. Creem até que o Mashiach morreu na sexta-feira e se chocam. Acham que porque enrolam a língua e falam em hebraico, é isso que precisa. Não percebem que tem que ter o espírito e tem que ter material dentro da mente, dentro do cérebro, nosso disco rígido, para que o espírito possa fazer o que é a ligação desse material, para que nós venhamos a crescer, para que um dia cheguemos à estatura completa, como diz o missionário Paulo. Conheço outros grupos pessoas, que eu conheci de outros grupos, que estiveram aqui conosco e que até alguns ficaram aqui conosco, que participavam de certos grupos onde havia um culto a Yahvé sempre igual, vã repetição. E não se ensinava nada. Eu não sou contra a Paraxá, mas só a Paraxá não faz com que o indivíduo que creia numa trindade venha a entender que Elohim é um só. Não faz com que o indivíduo que ache que o Mashiach é Deus, na verdade é um homem, ou foi um homem, hoje ele está glorificado. Não faz entender que não vamos para o céu. Enfim. Então, essas pessoas, como diz um
um irmão que está aqui com a gente, tem vindo muitas vezes, não é aqui da congregação, porque ele, na verdade, chegou a um ponto de compreensão como eu, né, que não existe um lugar perfeito, nem aqui, né? Então ele visita alguns lugares, ele na busca de encontrar algum lugar onde não haja nenhum erro. Ele não vai encontrar, como eu sei, já disse a ele, eu também não vou encontrar. Por isso que eu prossigo o caminho. Não vou me aliar a babilônico nenhum, né? Nem que tenha que ficar sozinho. Então, essa pessoa me diz sempre o seguinte, que o grande problema quando alguém começa a sair de Babilônia é que muitos não chegam aonde tem que chegar e outros ultrapassam. Ou seja, tem que ser feita techuvá. Mas eles se enganam, eles fazem uma techuvá para o século XVIII e não uma techuvá para o primeiro século, quando surgiram as congregações de Yahvé, quando seguiram o modelo que o Mashiach deixou. E é isso que temos que fazer. Então, meu irmão, se você ainda está precisando de leite, ótimo, mas beba o leite, cresça, fique forte, para poder consumir alimentos mais fortes, mais profundos. Porque senão, amanhã, você pode estar voltando para aquilo que você disse que não prestava e achando que está certo. Porque quem acha o certo e errado na sua cabeça é você. Shalom.